Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque elas ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, pela maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus e por termos a Tua palavra como nossa porção, que seja essa palavra alimento para o nosso espírito, luz para o nosso caminho, refrigério para a nossa alma. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é primeiro compartilhar, depois essas várias aulas sobre o Sermão do Monte. E nós tínhamos mencionado, bem no princípio dessa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, como que o próprio Espírito Santo delimitou esse assim chamado sermão. Lembra? Em Mateus capítulo 5, nós temos, versículo 1, essa menção: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Vemos aqui, então, o próprio Espírito Santo delimitando o início desse sermão. E quando chega no capítulo 7, versículo 28, o Espírito de Deus também delimita o fim desse sermão, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Mateus 5, 6 e 7, um conjunto. Talvez as mais belas palavras jamais proferidas por alguém nessa terra. E o resultado destas palavras, desse sermão, é que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Produziu aquele senso de quem fica estupefato diante de algo, impressionado. Como não ficar impressionado diante das sublimes palavras do nosso Senhor? Como não ficar admirado diante das palavras dele? E eles dizem uma razão também, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, o Senhor não ensinava apenas palavras, apenas lições, apenas ensinamentos, mas ele tinha também poder. E no Evangelho de Mateus, nós vemos que logo depois, no final destas palavras, ao final do sermão, ele vai mencionar uma série de obras de poder. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Temos a cura, relato da cura de um leproso. Depois, a cura do servo de um centurião. Depois, a cura da sogra de Pedro. Depois, muitas outras curas. Vejamos Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Depois menciona o Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo, versículo 23, acalmando uma tempestade, dando uma ordem para que os ventos se calassem e a tempestade amainou. Depois menciona o Senhor libertando 2 endemoniados, possessos de espírito maligno.
e finalmente relata o Senhor curando um paralítico. Tudo nesse capítulo 8 de Mateus. E é uma demonstração maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo ensinando. E depois do seu ensino, demonstrando a sua autoridade. Não somente palavras, mas autoridade para trazer libertação para as vidas, para trazer cura para os enfermos. E Mateus explica para nós qual a base que permitia que o Senhor operasse essas libertações e essas curas. No versículo 17, Mateus 8:17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Quando? Quando ele morreu na cruz do Calvário. No caso dessas curas realizadas aqui, que foram realizadas antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente mostra que aqueles que estavam vivendo no período anterior à vinda do nosso Senhor olhavam para o futuro, mas para a mesma cruz. Da mesma forma que nós que estamos no período após a vinda do Senhor, olhamos para o passado. Mas todas as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo operou a nosso favor, ele as fez com uma base apenas, a sua própria morte na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida como um sacrifício por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou com o próprio sangue pelos nossos pecados, ele possibilitou que todo aquele que, baseado na fé nesse sacrifício, se achegasse a Deus, pudesse receber vida e cura, pudesse receber reconciliação. Não quer dizer que o Deus, em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados, simplesmente esqueceu os nossos pecados. Não. A santidade de Deus jamais permitiria que Deus simplesmente dissesse assim: estão perdoados. Deus é tão justo, Deus é tão santo, o caráter de Deus é tão reto, que jamais Deus poderia simplesmente perdoar os pecados sem que os mesmos tivessem sido pagos. Sabe quando nós, como pais, perdoamos os nossos filhinhos pequenos quando fazem alguma coisa equivocada, simplesmente por amor, vamos dizer assim, entre aspas, Deus jamais poderia fazer isso, porque Deus é justo. E Deus uma vez afirmou na Escritura: aquela alma que pecar, essa morrerá. E nós, que pertencemos à humanidade, infelizmente, nascemos em pecado. Infelizmente, nascemos com uma dívida. E a única maneira que um Deus justo e santo pode perdoar essa dívida é se ela for paga. Mas, graças a Deus, a nossa dívida foi paga quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. E uma vez paga a nossa dívida, o nosso caminho de volta para Deus agora estava aberto. Nós fomos reconciliados pelo sangue da sua cruz. Todo aquele amor que Deus poderia dar para nós e gostaria de dar para nós, e estava impedido de dar por causa do nosso pecado, agora ele pode novamente dar esse amor. Por quê? O nosso pecado foi anulado, o nosso escrito de dívida que havia contra nós foi anulado na cruz. Graças a Deus por isso. E é por isso que agora, quando Deus vem em Cristo Jesus e se encontra com uma humanidade machucada, ferida, doente, ele pode, em Cristo Jesus, curar essa humanidade, baseado, no caso deles aqui, naquela obra que o Senhor iria fazer ainda, talvez 2 ou 3 anos depois que esses incidentes foram relatados. Que obra maravilhosa! Aqueles que viveram antes do nosso Senhor podiam olhar para a cruz no futuro
Nós que vivemos depois da vinda do nosso Senhor, podemos olhar para a cruz no passado, mas é a mesma cruz, é o mesmo poder, é o mesmo Jesus, é, curador, é o mesmo Jesus cheio de poder, que em função do seu sacrifício na cruz do Calvário, pôde derramar bênçãos e pôde proclamar paz com Deus a nosso respeito. No compartilhar de hoje, nós queremos mencionar de maneira um pouquinho mais específica 2 incidentes desses 6 que nós mencionamos agora no início. Nós queremos gastar um pouquinho mais de tempo em 2 incidentes. O primeiro deles é a cura do servo daquele centurião, que está relatado em Mateus capítulo 8, versículo 5, até Mateus capítulo 8, versículo 13. É o que convido os irmãos e as irmãs para nós lermos agora. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse, então, é um dos incidentes que nós queremos ver com um pouco mais de detalhe. E o outro se encontra em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos perceber que em Mateus nós temos somente o relato da cura do servo do centurião, enquanto que em Lucas, logo após esse relato, nós temos o relato da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17. Nós não vamos ler agora, porque queremos mencionar algumas coisas interessantes a respeito da cura do servo do centurião. Em primeiro lugar, essa cura do servo foi mencionada em 2 dos evangelhos. Mateus 8, de 5 a 13, e Lucas 7, de 1 a 10. Se nós lermos o relato de Lucas, nós vamos ver uma pequena diferença. Então, em Mateus, nós temos escrito que o centurião apareceu em Cafarnaum implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Em Lucas capítulo 7, diz o seguinte, versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, em Mateus, nós temos como se o centurião tivesse ido diretamente ao Senhor, e em Lucas, como se o centurião tivesse enviado algumas pessoas para falar aos senhores a seu favor. Qual dos dois está certo? Vocês que nos acompanham já há mais tempo nessa série de mensagens sobre a vida do nosso Senhor, sabem que os dois estão certos. O fato de haver divergência nos relatos não significa que haja uma contradição, porque na Bíblia não há contradição, e muito menos deveríamos pensar em erro. Simplesmente porque é muito provável que esse centurião tenha ido ao Senhor através dos anciãos dos judeus, assim de simples.
Mateus relata como se ele tivesse ido diretamente. Parece que ele foi diretamente, mas ele foi através desses anciãos, e não há nenhuma contradição nisso. Mas claro que o relato de cada um deles vai enfatizar uma coisa diferente. Vamos começar pelo que Lucas vai detalhar para nós. Vai dizer o seguinte: que esses anciãos, ao se achegarem ao Senhor para falar em nome do centurião, a favor do servo do centurião, eles falaram o seguinte, Lucas capítulo 7, versículo 4. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Vemos aqui a opinião daqueles anciãos dos judeus. Ele é digno que o Senhor cure o seu servo, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Era um homem temente a Deus. Era um homem que, ainda um estrangeiro, em relação à nação de Israel, era um homem bom. Qual amo vai ter um tal cuidado pelo seu servo? Imagina, especialmente no Império Romano, como esse centurião teve. O servo estava doente, ele estava preocupado com a saúde do seu servo, foi buscar ajuda no Senhor Jesus. Quem faria isso? Senão alguém com um coração muito especial. Os romanos eram senhores, no ponto de vista político, dos judeus que eram dominados naquela época pelo Império Romano. Não havia necessidade nenhuma de que alguém numa posição elevada, como estava esse centurião, um militar, numa posição elevada, construísse a sinagoga dos judeus, mas ele a construiu. E nós vemos então o que outros diziam a respeito dele. Ele é um homem digno. A ação dele dizia, ele é um homem bom. Outras pessoas diziam dele, ele é um homem digno. E então, Lucas capítulo 7, versículo 6, Jesus foi com eles, com os anciãos dos judeus, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nós vimos inicialmente a opinião que os judeus ou as outras pessoas tinham dele. Aqui nós temos a opinião que ele tem de si mesmo. Eles diziam: esse é um homem digno. Ele disse: eu não sou digno. Não sou digno de que alguém com a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo entre na minha casa. E ele diz mais: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Os anciãos o acharam digno. Ele mesmo se achou indigno. O nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vez, também o achou digno e o elogiou. E ele disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aqui temos uma lição interessante. Às vezes, nós temos um conceito tão alto de nós mesmos. Infelizmente, um conceito tão baixo aos olhos dos homens. Não é o caso desse centurião. Os homens tinham um conceito alto dele. E ele tinha um conceito tão baixo de si mesmo. Nos lembra a primeira das bem-aventuranças. Quão próximo estava esse centurião do reino dos céus. Um homem humilde,
É muito difícil você encontrar alguém na posição desse centurião, que era uma posição de comando dentro do exército do Império Romano, com essa postura de humildade. Eu não sou digno. Existe um provérbio que fala, né? Não seja a tua boca que te louve, mas o lábio dos outros. E aqui vemos que ele foi elogiado por ninguém menos senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que é que ele foi elogiado? Pela sua fé. Tem duas ocasiões apenas, em todos os 4 evangelhos, em que é registrado que o Senhor Jesus Cristo admirou-se de algo ou de alguém. Uma é aqui, que o Senhor se admirou da fé desse homem, nós vamos ver por quê, e a outra é em Marcos capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo se admirou da falta de fé de um grupo de pessoas. Abre comigo em Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, versículo 1, e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não viveu aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha que versículo triste, Marcos capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Então, aqui em Marcos, admirou-se o Senhor Jesus Cristo da incredulidade deles. Em Lucas, nós temos admirou-se Jesus da fé desse estrangeiro. Tem uma história verdadeira de uma irmã que estava orando pela cura do seu marido. Ele teve um problema sério de ordem intestinal, estomacal, foi hospitalizado, foi ao médico, e o médico recomendou que ele fosse operado com urgência, e efetivamente ela se pôs a orar com a sua família, e quando o médico iniciou a operação, fez o procedimento, abriu o intestino do seu esposo, o médico constatou que não tinha nada daquilo que indicava antes da operação. De alguma forma, estava obstruído de tal maneira o aparelho digestivo daquele irmão que o médico sequer pôde passar os instrumentos para verificar a condição. Ele disse: eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Quando ele abriu para fazer a operação, não tinha nada. Fechou, tirou uma amostra do tecido para fazer aquele exame, a biópsia, e depois de 10 dias, 12 dias, 15 dias não vinha o resultado da biópsia. Depois de 15 dias, finalmente ele desistiu de procurar e disse: olha, eu não encontrei nada nesse homem. E aí aquela irmã, ao invés de dizer assim, graças a Deus que curou meu marido, sabe o que ela disse? Eu desconfio que esse médico, ele fez a operação no meu esposo sem necessidade. E eu que estava vendo de fora aquela situação, pensei, como nós somos lentos e, num certo sentido, duros de coração para reconhecer o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não tinha pedido para o Senhor curar o seu marido? Tinha. Por que quando o Senhor curou o seu marido, ela chegou à seguinte conclusão, tão difícil, né? Que o médico errou na interpretação inicial,
que os exames foram mal feitos, que ele fez um diagnóstico errado, que, na verdade, seu marido nunca esteve doente. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar. Isso já foi demonstrado ao longo das milhares de curas relatadas na Escritura e testemunhadas por inúmeras pessoas na época em que o Senhor Jesus Cristo esteve presente aqui na Terra. E isso tem sido relatado ao longo dos últimos 20 séculos. Até mesmo muçulmanos em situações de extrema necessidade terem depositado sua confiança no Senhor Jesus Cristo para receber cura. Não pense que os muçulmanos ignoram o Senhor Jesus, eles simplesmente não o reconhecem como o Filho de Deus. Eles não o reconhecem como Deus, mas ele tem o nome de Jesus entre o nome dos seus profetas. E, por incrível que pareça, eles acreditam que quando eles necessitam de cura, eles buscam cura em nome do profeta Jesus. Consulte uma pessoa da fé islâmica e ele vai confirmar isso para você. Inúmeras pessoas têm sido curadas ao longo de muito tempo. Esse que vos fala também já foi curado. Quando, em certa ocasião, for retirada uma radiografia do pulmão e o médico perguntou quando que foi a pneumonia que essa pessoa teve e nenhum de nós sabíamos que eu tinha tido pneumonia. Eu tinha duas opções, eu podia dizer assim, a radiografia está errada, o médico se enganou, ou eu podia dizer, eu tive pneumonia e o Senhor me curou. E eu fiquei com essa última opção. Eu creio no poder do nosso Senhor Jesus Cristo para curar enfermidades. Ele pode curar desde lepra, até febre, até gripe, até câncer. O Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade. Exatamente por causa daquilo que nós mencionamos no início desse compartilhar. Na cruz do Calvário, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E isso não significa que o Senhor Jesus Cristo vai curar sempre. Porque algumas enfermidades são permitidas por Deus na sua sabedoria, para produzir outras coisas na nossa vida que simplesmente cura física ou um milagre. O Senhor sabe aquilo que vai nos manter mais próximos dele. Em separação, em pureza. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Ele não cura sempre, mas sempre que ele quer, ele pode curar. E foi isso que esse centurião aqui entendeu. E por isso ele exerceu fé. E por isso ele não exigiu que nem mesmo o Senhor fosse até ele ou até aquele jovem que estava enfermo. Porque esse centurião, tendo ouvido a fama do nosso Senhor Jesus Cristo, e muito provavelmente tendo visto tudo que o Senhor Jesus Cristo falou e fez, esse homem colocou a sua fé em Cristo Jesus. E ele disse, mestre, não é necessário que venhas. Alguém como o Senhor, que vive como o Senhor vive, debaixo da autoridade de Deus, simplesmente dá uma ordem e a cura pode ser efetuada. Eu mesmo sou uma pessoa que vivo num sistema de autoridade, eu mesmo tenho servos às minhas ordens, e quando eu dou uma ordem para ele ir, ele vai, e quando eu digo para ele vir, ele vem, e é claro que o Senhor, sendo Deus, pode fazer a mesma coisa facilmente. Nem necessário que o Senhor venha. O Senhor pode curar, eu creio. Por isso, hoje, é importante que tenhamos esse ponto muito claro na nossa mente. Você crê no poder do nosso Senhor Jesus Cristo para curar? Você crê no poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu espero que sim. Também a Escritura fala que a fé vem pelo ouvir. E é por isso que nós ouvimos repetidamente mensagens a respeito da palavra do Senhor. Quanto mais nós ouvimos, mais a nossa fé cresce. Parece que nós simplesmente estamos, semana após semana, escutando uma história diferente. Mas, na verdade, isso aqui não é somente história, isso aqui é palavra de Deus que nós estamos trabalhando. E a palavra de Deus, ela é viva.
A palavra de Deus produz um efeito. A palavra de Deus vai abrindo os nossos olhos para que nós vejamos a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que nós vamos ficando envolvidos com essa palavra, a fé vai crescendo em nós e nada é impossível para aquele que crê. Resultado é que, por incrível que pareça, essa jovem servo do centurião ficou curado não somente à distância, nós já tínhamos visto isso em outro relato de cura. O Senhor Jesus Cristo efetivamente não precisou ir até aquele jovem e ele ficou curado. E não somente à distância, mas ele foi curado sem ação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e sem palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Veja a magnitude do poder do nosso Senhor. Em alguns casos ele toca e a cura é realizada. Em outros casos ele fala e a cura é realizada. E nesse caso nem tocou e nem falou e nem fez coisa alguma e aquele servo foi curado. Ele se pode ir, está curado. Esse é o nosso Senhor. Me diga se isso não é razão para nós nos prostrarmos diante do Senhor e adorar quem há entre os homens que possa fazer uma coisa dessas. E esse é um dos exemplos maravilhosos de que o Senhor Jesus Cristo ensina com autoridade, não como ensinam os escribas e os fariseus. Que grande distinção tem entre o Senhor Jesus Cristo e os homens. Que grande distinção tem entre o Senhor Jesus Cristo e nós. Eu me acordo de me lembro de um incidente que aconteceu há muitos anos atrás com um grupo de irmãos que estavam entusiasmados a respeito do poder e da palavra e da autoridade do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo também se incluíram nesse poder e nessa autoridade. E como é muito comum, eles davam ordens em tantos aspectos da vida dos irmãos. Dizia com quem você pode casar, com quem você não pode casar. Dizia o que fazer se alguém está divorciado. Dizia o que fazer se alguém tinha que ficar no trabalho ou comprar uma casa. Davam tantas opiniões, até que chegou um dos irmãos que estava com câncer no cérebro. E ele foi perguntar, vocês têm tantas palavras de Deus? Vocês dizem o que fazer e o que não fazer em tantas coisas? Eu quero saber, eu devo fazer a cirurgia para remover o tumor canceroso no meu cérebro ou não? Naquele momento, aqueles homens aprenderam uma lição. É fácil você dar opinião na vida de um irmão. É fácil você dizer faz isso, não faz aquilo. Quando se trata de vestimenta, quando se trata de escolher um marido ou um namorado, quando se trata de falar se manda o filho para estudar numa escola particular, numa escola pública, temos opinião sobre tudo e dizemos que isso é a palavra de Deus. Mas quando chega num caso assim, se ele fosse operado e desse errado a operação, ele podia ficar tetraplégico ou morrer. Se ele não fosse operado, ele poderia morrer também. O que eles deveriam fazer? Naquele momento, aqueles irmãos tiveram que ir ao Senhor e se arrepender. E aprender essa lição de que nós não somos deuses. Nós somos homens. Mesmo quando nós estudamos a palavra de Deus, nós continuamos homens. A sabedoria de todas as coisas continua na mão de Deus e não na nossa. O poder continua na mão de Deus e não nas nossas mãos. Isso é tão importante. Quando nós compartilhamos a palavra do Senhor, é possível que fiquemos tão entusiasmados que pensamos que nós temos a palavra do Senhor. Depois pensamos que nós somos a palavra do Senhor. E nós nem temos e nem somos a palavra do Senhor. Temos sim o privilégio de estudar essa palavra. Temos o privilégio de conhecer esse Senhor.
Mas que grande distinção existe entre nós e o Senhor. O Senhor é incomparavelmente superior a qualquer um de nós, porque Ele é Deus. E nós somos incomparavelmente inferiores ao Senhor, porque nós somos apenas homens. Não importa quanto saibamos, não importa o quanto tenhamos sido usados por Deus em qualquer capacidade, Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo homens e nós precisamos, então, todos nós, nos prostrar diante da glória e da majestade de Deus em forma humana, Jesus, incomparavelmente superior, incomparavelmente mais sábio, incomparavelmente mais belo, incomparavelmente diferente de qualquer outro ser, humano ou não, que jamais tenha colocado os pés nessa terra. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus em forma humana. Que ousadia de qualquer um de nós pensar em equiparar-se a o Senhor Jesus. Que ignorância, perdão o uso da palavra, que falta total de conhecimento de quem é esse. E aqui até os ventos e as ondas lhe obedecem. Mas graças a Deus por essa maravilhosa relato aqui. O Senhor Jesus Cristo disse: pode ir, o servo está curado. Graças a Deus por isso. E claro que o Senhor Jesus Cristo, ao admirar-se da fé daquele centurião, ele disse: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E no capítulo 8 de Mateus, versículo 11, ele acrescentou: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é algo que vários daqueles que foram conosco para Israel constataram. É uma das cenas mais chocantes, na minha opinião, quando nós vamos a Israel e encontramos aqueles judeus religiosos, ortodoxos, radicais, fanáticos em algum sentido, se curvando e lendo as suas escrituras e clamando ao Deus do céu perante o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a parte mais próxima do Santo dos Santos, que foi destruído, essa parte mais próxima que permaneceu até hoje. Então, eles sabiam que no Santo dos Santos é o lugar onde o homem encontra Deus. Como aquele Santo dos Santos foi destruído lá em cima da montanha, sobrou esse muro aqui atrás. Então, esse muro é a parte mais próxima de onde era o Santo dos Santos. E ali nesse muro, eles vão fazer as suas lamentações, eles vão colocar as suas orações, eles estudam as suas escrituras, que é o nosso Antigo Testamento, de maneira tão zelosa. Eles receberam esse Antigo Testamento, eles preservaram esse Antigo Testamento, eles veneram esse Antigo Testamento, mas, infelizmente, eles nunca viram Jesus. Nunca puderam crer em Jesus. E nós ficamos impressionados porque, quando nós vamos lá e os encontramos lamentando naquele muro, inserindo as suas orações em pequenos papeletes nos orifícios entre as pedras do muro, nós pensamos assim: que grande esse nosso privilégio. Nós que somos de tão longe, no caso, nós que somos do Brasil, cerca de 20 séculos depois, nós cremos em Jesus. Nós sabemos que Ele é o Messias. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Nós não estamos mais lamentando e batendo a cabeça no muro ou sofrendo. Nós sabemos que esses judeus, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos abençoaram por ter sido usados por Deus para trazer o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é Deus. Nós já viemos de tão longe
E eles, que teoricamente são os filhos do reino, não o conhecem. Eles que foram usados para receber as Escrituras, têm sido usados para preservar as Escrituras. Infelizmente, os seus olhos nunca se abriram para eles saberem que Jesus é Deus e que Jesus é o Messias deles. Não é, em primeiro lugar, o nosso Messias. Em primeiro lugar, foi o Messias prometido à nação de Israel. Nós, que não éramos nada, que éramos das nações, quase como esse centurião, que éramos de longe, de alguma forma os nossos olhos se abriram. E de alguma forma nós chegamos a essa maravilhosa percepção, a Bíblia chama isso revelação, de que Jesus é o Filho de Deus. E a nossa vida tem sido transformada por esse conhecimento. Quando Paulo vai descrever a respeito dos irmãos em Corinto, né, ele escreve uma série de pecados, de que eles eram ladrões, nós éramos ladrões, eram mentirosos, nós éramos mentirosos, éramos praticantes de relações sexuais ilícitas, andávamos nas trevas por causa da nossa ignorância, mas nós fomos achados por Deus, fomos santificados por Deus, significa separados para Ele, fomos justificados, significa fomos declarados justos por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós fomos santificados e agora nós pertencemos a Ele, assim como Ele também pertence a nós. E nós cremos, sim, que um dia estaremos com Ele no reino dos céus, enquanto que muitos daqueles que tinham prioridade estarão fora, nas trevas, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção aqui. Nós estamos achando maravilhosa a cura do nosso Senhor Jesus Cristo, efetuada no servo do centurião. Estamos achando maravilhosa a fé do centurião. Estamos achando maravilhosa esse privilégio de que alguns de nós tomaremos assento no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Mas temos também que chamar a atenção para esse fato. Existe um lugar chamado fora, existe um lugar chamado trevas, e existe um lugar onde haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não crerem. Não é o nosso tema hoje, mas só para chamar a atenção dos irmãos. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Olha que palavra interessante do nosso Senhor. Seja feita conforme a tua fé. Nesse momento, eu aproveito para perguntar: qual é a tua fé, meu irmão, minha irmã? O que você está esperando? O melhor ou o pior? Se essa frase for aplicada hoje para as nossas vidas, virá uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim? Ou você será como aquela irmãzinha que, ao receber uma coisa boa, dizia assim: não pode ser verdade, alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu ganhei essa bênção, mas não pode ser verdade. Mas a Bíblia diz assim, que Deus é bom e Ele abençoa, e Ele não faz a sua bênção ser acompanhada de dor alguma. Como que nós podemos estar esperando o pior se nós temos a Jesus? Seja feito conforme a sua fé. Nunca pense algo negativo a respeito de você mesmo ou a respeito daqueles a quem você ama, a respeito do futuro. Não sejamos incrédulos. Se o Senhor quiser nos dar uma coisa diferente do que nós estamos esperando, nós queremos receber, porque tudo que Ele dá é bom. Mas nós devemos estar sempre esperando uma surpresa maravilhosamente positiva, porque o nosso Deus é bom. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor Jesus Cristo pode curar. Não sei qual enfermidade você pode estar preocupado. O Senhor Jesus Cristo pode libertar. Eu não sei qual situação tem alguém aprisionado. Pode, às vezes, ser na nossa família.
pode ver, às vezes ser na família de outros, mas nós nunca devemos olhar com as lentes da incredulidade. O Senhor Jesus Cristo pode salvar. Para o Senhor Jesus Cristo salvar é a coisa mais simples que poderia ter sido feita. Ele já tem salvado milhões de pessoas. Salvar mais uma não é diferente. Seja feito conforme a sua fé. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para a fé. Eu lembro daquela história, verdadeira também, que vários de vocês que me conhecem sabem dela, e eu conto repetidas vezes, porque sempre tem gente que não a conhece, né? De uma irmã que orava pelas suas filhas. Ela tinha 6 filhas, 2 delas crentes, 4 não crentes, e ela orou pelas suas filhas por 45 anos, até que ela morreu aos 95 anos de idade. E não viu as suas orações respondidas em vida. Eu não sei por quê, mas sei que Deus é não somente poderoso, não somente amoroso, mas é também sábio. E a sabedoria tem o tempo e o modo. Aos 95 anos, aquela senhora faleceu. E nós que sobrevivemos a ela, vimos cada uma das suas 4 filhas que não eram convertidas, cada uma delas virem ao Senhor, uma a uma. 45 anos de oração. Quanto você tem orado por uma situação que você quer mudar? Orou um dia e não orou mais. Orou 2 dias e não orou mais. Ah, Senhor, eu já orei 3 vezes para a situação e não mudou. Você não deveria desistir de orar por pelo menos 45 anos. Porque essa irmã não viu, mas nós vimos cada uma das suas orações pela conversão das suas filhas respondida. E não é uma conversão assim, sabe, de uma pessoa que vai à reunião uma vez por semana, gosta da Bíblia. Não, é daquelas conversões que as pessoas vão nas reuniões todos os dias, leem a Bíblia todos os dias, pregam a palavra de Deus, foram realmente convertidas depois de 45 anos de oração. Esse é o nosso Deus. Seja feito conforme a vossa fé. Segundo incidente que nós gostaríamos de mencionar hoje é o relatado em Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse relato? Nesse relato estamos vendo 2 multidões. Uma multidão que estava acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo, na direção de entrar para a cidade. Outra multidão que estava acompanhando esse enterro. E esse contraste só já nos ensina uma lição difícil de escrever em palavras. Pensa bem. A multidão que ia junto com o nosso Senhor Jesus Cristo era aquela multidão que estava maravilhada com o poder manifestado na pessoa do nosso Senhor em curar o servo do centurião, não somente à distância, mas também sem palavras. Era uma multidão festiva. Como pode alguém não estar festivo se está em comunhão, em proximidade com Jesus, o Filho de Deus? Como pode alguém estar de morno, lamentando, se está com Jesus? Era uma multidão feliz. No centro dessa multidão, o Senhor Jesus Cristo, que é descrito por um de seus discípulos como a palavra da vida. Tudo em Cristo Jesus é vida.
Tudo em Cristo Jesus é esperança, é alegria, é gozo. E ele estava, então, entrando na cidade e saindo da cidade. Uma multidão em torno de um cadáver. O filho único de uma viúva. Não é necessário muita imaginação para saber que tipo de multidão era aquela. Uma tragédia. E sendo filho único de uma viúva, uma tragédia dentro de uma tragédia por causa da morte. A morte é sempre trágica. Um jovem morto, filho único de uma viúva. As multidões contrárias em tudo se aproximam uma da outra. E quando o Senhor Jesus Cristo viu a ela, aqui não diz que ela viu o Senhor, no capítulo 7 de Lucas, versículo 13, vendo-a, o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo? Se compadeceu dela e disse: não chores. Na cena anterior, aquele centurião estava procurando nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa cena, aquela mulher estava absorta na sua tristeza, na sua tragédia. Mas graças a Deus, o Senhor a viu. Tem um nome dado a Deus no Antigo Testamento que chama-se Deus, o Deus que vê. Fica sabendo, irmão, fica sabendo, irmã, que não há uma tragédia sequer que ocorra com qualquer um dos seres criados por Deus que Deus não veja. Deus viu essa mulher. E Deus se compadeceu dessa mulher. E Deus lhe disse: não chores. E o Senhor Jesus Cristo se aproximou daquela situação. E a Bíblia diz que ele tocou aquele recipiente onde o corpo daquele menino ia sendo levado. E o Senhor Jesus Cristo falou com aquele jovem e disse: eu te mando, levanta-te. Agora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo falou com um morto. Morto para quem? Pode estar morto para você, pode estar morto para mim, pode estar morto para aquela viúva, pode estar morto para aquela multidão, mas para Jesus é como se morto não estivesse. E pensa que a morte é, sem dúvida nenhuma, a maior força negativa desse universo. Que nós conheçamos é a coisa mais irreversível. Depois que morreu, o que pode ser feito? Por nós, humanos, nada pode ser feito. Mas por Jesus Cristo, o Senhor da vida, estar morto ou estar vivo, para Ele é a mesma coisa, porque Jesus é o Senhor da vida. Ele tem autoridade, ele tem poder, não é somente a respeito das enfermidades, é a respeito da própria morte. É uma ordem do Senhor e os mortos são para ele como aqueles que estão vivos. E isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em relação ao filho dessa viúva, vai fazer no futuro, imaginamos no futuro próximo, quando ele vai dar uma ordem e todos os mortos se levantarão da sua morte, alguns para irem para a perdição eterna, outros para irem para a vida eterna. A Bíblia fala que ele dará a sua ordem e os mortos se levantarão. E aqueles que morreram em Cristo
para a comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, por causa da sua incredulidade, para a perdição eterna. E o Senhor deu essa ordem, e a Bíblia diz, Lucas capítulo 7, versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que impressionante é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o toque do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela procissão fúnebre se tornou uma procissão de regozijo e alegria. Um caixão que continha um morto agora se tornou num caixão vazio. Uma mãe que estava chorando e se lamentando, agora é uma mãe que tem uma canção no seu coração. Uma estrada pública agora se torna uma estrada onde a glória de Deus se manifestou. É isso que ocorre quando Jesus entra numa situação. E não é de se admirar que as multidões ficaram maravilhadas com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele ensina como quem tem autoridade. E ele tem autoridade. Ele é Jesus. Talvez um dos motivos pelos quais nós necessitamos vida eterna é para cantar as maravilhas desse nome Jesus. Para louvar eternamente a pessoa do Filho de Deus. Para eternamente explorar, conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é impossível de ser esgotado na riqueza do que ele é. Esse é o tema do nosso estudo nessa série de mensagens sobre a vida de Cristo. Como nós desejamos que os irmãos possam e as irmãs possam ser contagiados, possam se apaixonar por essa porção da Escritura chamada Evangelhos, e que vão por si mesmos ler e reler e meditar e considerar quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é Jesus Cristo, quão poderoso Ele é. Enquanto que as nações, os cientistas, os biólogos, os laboratórios, os governos gastando bilhões para tentar achar a cura de uma enfermidade causada por um vírus minúsculo que é invisível aos olhos, nós vemos que o Filho de Deus pode efetivamente curar com uma palavra ou até 100 palavras. E às vezes nós pensamos que isso é um milagre. Não é um milagre. É simplesmente o que ele é. O nosso Senhor Jesus Cristo tem poder de restaurar as coisas à normalidade para a qual elas foram criadas. Nós não fomos criados para enfermidades, nós não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para a solidão, nós fomos criados para a vida com Deus. E Jesus Cristo veio trazer a vida. Ele não é como os escribas e fariseus. Ele não é nem como eu, nem como você, graças a Deus. Ele é Deus. Ele tem palavras, ele tem ensino, e ele tem também autoridade. Que o Senhor possa seguir falando conosco. Vamos concluir com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós sabemos que Jesus é Deus, e hoje nós sabemos que o Senhor tem poder, nós temos experimentado esse poder numa medida, nós queremos experimentá-lo numa medida ainda maior. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver quão grande és tu, amado Senhor. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.